todos assentar, por favor. Declaro reabertos os trabalhos desta sessão plenária do Supremo Tribunal Federal e apregou para julgamento o recurso extraordinário 570-122, procedente do Rio Grande do Sul, sendo relator o eminente ministro Marco Aurélio, recorrente é Geier Medicamentos S.A. e recorrida à União. Inicialmente, ministro Marco Aurélio, eu confiro a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. Tem a palavra. Presidente, tem um relatório circunstanciado sobre o caso e está em discussão a majoração da alíquota do CONFINS, considerada receita ou faturamento, alíquota de 3% para 7,5%, para empresas optantes pela tributação considerada o lucro real. O princípio da não cumulatividade, a alegação de confisco, a alegação de que o tema teria que ser versado mediante lei complementar e articula-se com violência aos princípios da isonomia, da igualdade tributária, né? E a referência ao vício da medida provisória que desagou na Lei 10.833 de 2003. Né? O relatório, né, é um pouco longo, mas nós teremos sustentações da tribuna. Né? O Ministério Público, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, afirmando que a medida provisória 135/2003 não regulamentou o dispositivo constitucional, somente alterou a alíquota de tributo já existente. Anota que o estabelecimento da não cumulatividade para CONFINS permitiu descontos na base de cálculo da contribuição, né? O afastamento em si, né? Acolhi pedido de ingresso, né, no processo de terceiros e é o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Esse recurso extraordinário tem repercussão geral e consta, ministro Marco Aurélio, que aproximadamente 600 processos estão sobrestados aguardando este julgamento. Eu convido para falar pelo recorrente Geier Medicamentos S.A., o doutor Fábio Martins de Andrada. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Obrigado. Excelentíssimos senhores ministros e senhoras ministras, desse egrégio plenário do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora presidente, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot, nobre representante da Fazenda Nacional, caros colegas de faculdade. Certa vez eu escrevi numa tese de doutorado que defendi com muita satisfação na UERJ. O trecho é pequeno, me permito ler. Se admitirmos a prevalência do argumento pragmático ou consequencialista de cunho econômico em matéria tributária sobre os argumentos jurídicos centrais que efetivamente devem embasar a decisão judicial, então, sob o ponto de vista da arquitetura institucional, seria verificada a seguinte situação: o Poder Judiciário funcionaria de fato como uma espécie de segunda instância do Legislativo, ou, no caso brasileiro, principalmente do Executivo. Trata-se aqui de importante questão tributária. Como costuma acontecer nesse nosso país, graças à sanha arrecadatória da Fazenda Pública, chegamos a um estado de absoluto descalabro no tocante à harmonia e simplicidade do sistema tributário nacional. É uma verdadeira jabuticaba. Aliás, o nosso país é pródigo em produzir jabuticabeiras. Aqui, já se disse no passado, aqui em se plantando tudo dá. No estudo que foi entregue a Vossas Excelências, referente às considerações sobre a inconstitucionalidade da COFINS não cumulativa, foram explicitados, em detalhe, 20 argumentos diferentes, todos resumidos no tópico conclusivo, e que recomendo a necessária declaração de inconstitucionalidade da sistemática não cumulativa da COFINS instituída pela Lei 10.833. Dentre os principais dispositivos e princípios constitucionais violados, destacam-se, em caráter meramente exemplificativo e telegraficamente relacionados,
o artigo 246, o artigo 195, inciso 1, cujo conceito de faturamento, já foi objeto de alguns julgamentos históricos aqui nesse plenário, os parágrafos 4º, 5º, 9º e 12 do artigo 195, o artigo 146, inciso 3, alíneas A e B, os artigos 149 e 194, e também, atendendo a um reclamo do ministro Barroso num artigo muito interessante sobre o papel do STF e face ao direito tributário, passado, presente e futuro, que tive a oportunidade de ler recentemente, há também violações aos direitos e garantias fundamentais dos contribuintes, como o princípio do não confisco, estabelecido no artigo 150, inciso 4, o princípio da capacidade contributiva, esculpido no parágrafo 1º do artigo 145, o princípio da igualdade, tanto em caráter geral, previsto no artigo 5º, inciso 1, como também específico em relação aos contribuintes, conforme dispõe o artigo 150, inciso 2, e até o direito à livre concorrência previsto no artigo 170, inciso 4, além da proporcionalidade e da razoabilidade, ambos implícitos ao texto constitucional. Todas essas violações, com o argumento que leva à conclusão da declaração de inconstitucionalidade, estão detalhadamente explicitadas no estudo que foi entregue a Vossas Excelências. Algumas dessas inconstitucionalidades evidentes merecem destaque. Exemplo disso é que a previsão constitucional do regime não cumulativo para COFINS, ancorado no inciso 1 do artigo 195 da Lei Maior, a partir da introdução da Emenda Constitucional 42, de 19 de dezembro de 2003, é posterior à edição da Emenda Provisória 135, publicada em 31 de outubro de 2003, depois convertida na Lei 10.833. Sendo certo que lhe faltou o fundamento de validade e a jurisprudência pacífica do STF já pontificou que o sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da constitucionalidade superveniente. Me refiro ao RE 357.950, que foi aquele a respeito do alargamento da base de cálculo da COFINS. Mas não é só. Ocorre que o fundamento de validade lastreado no inciso 1 do artigo 195 já tinha sido exaurido pelo legislador ordinário. Ele estabeleceu no tocante ao faturamento a COFINS instituída pela Lei 9718 e no tocante à receita o PIS não cumulativo instituído pela Lei 10.637. Ao lado disso, temos o PIS da Lei 9718 com base no artigo 239 da Constituição. Não poderia, portanto, o legislador voltar a buscar lastro no inciso 1 do artigo 195, rubrica Receita, para a instituição da COFINS não cumulativa pela Lei 10.833. Em sobreposição ao PIS não cumulativo antes previsto, como vimos. Poderia, sim, fazer uso, eventualmente, do parágrafo 4º do artigo 195, mas decorrência lógica e necessária de tal matriz levaria à necessária edição de lei complementar, o que não ocorreu no caso em questão. Verifica-se, portanto, a absoluta identidade da base de cálculo da COFINS não cumulativa com o PIS não cumulativo, ambas supostamente ancoradas no inciso 1 do artigo 195, a linha B. Admiti-la significa permitir tanto a duplicidade como também a multiplicidade de tais identidades e sobreposições. Assim, em tempos bicudos, podemos assistir à instituição de mais uma, 5 ou até 10 diferentes contribuições sociais, com variados nomes e propósitos, todos incidentes sobre o vocábulo receita previsto na linha B do inciso 1 do artigo 195. Isso, evidentemente, iria na contramão de relevante precedente desse egrégio plenário, quando do julgamento da DC1, quando o arrimo constitucional do PIS foi sabiamente alocado ao artigo 239 e o da COFINS ficou no inciso 1 do artigo 195. Caso a instituição da COFINS não cumulativa, que hoje recai sobre a rubrica Receita da linha B do inciso 1 do artigo 195, seja deslocada para a rubrica Faturamento, então o problema acima persiste. Além disso, com o agravante de violar também a jurisprudência de 25 anos desse egrégio plenário, no sentido de que o conceito constitucional de faturamento contém-se na moldura delimitada pela receita bruta da venda de mercadorias e ou da prestação de serviço, não sendo sinônimo de receita pura e simples. São muitas as razões jurídicas fortes e robustas que impregnam a sistemática não cumulativa da COFINS, como detalhadamente explicitado no estudo que foi entregue. Caminho para o encerramento. Tenho certeza de que Vossas Excelências, na qualidade de guardiães da Constituição, que são, devolverão um pouco de ordem a esse sistema tributário nacional tão remendado, muitas vezes às custas de se rasgar ou mesmo vilipendiar a nossa lei maior. Essa preocupação com os exageros da Fazenda Pública já foi percebido pelo relator, eminente ministro Marco Aurélio, que busca sempre manter o olhar sobre os direitos e
garantias fundamentais dos contribuintes. De igual modo, o eminente decano, que não compareceu hoje justificadamente, por tantas vezes já se manifestou afastando novidades ilegítimas ao argumento de que razões de Estado não devem prevalecer no julgamento de questões dessa natureza. E a própria presidente, ministra Carmen Lúcia, em entrevista ao Roda Viva nessa última segunda-feira, mostrou-se bastante atenta aos reclamos e às necessidades sociais. Todavia, caso Vossas Excelências superem todos os argumentos sobre as flagrantes e frontais violações constitucionais perpetradas pela sistemática da não cumulatividade da COFINS, o que só se admite por amor ao debate, argumentando, resta ao plenário proceder à interpretação da Lei 10.833 conforme a Constituição, no sentido de reconhecer como optativa ou facultativa a adoção de tal sistemática relativamente à regra geral impositiva da Lei Complementar 70/91, com as alterações da Lei 9718, que permanece em vigor. Vossas Excelências têm a oportunidade de corrigir, ou pelo menos ajustar, esse desvio de rota que foi a instituição da COFINS não cumulativa, tal como se deu. Em algumas situações, tal sistemática foi extremamente perversa, implicando ilegítimo e arbítrio aumento do encargo tributário, especialmente em razão dos limites estabelecidos para a tomada de crédito, como ocorre na situação específica da recorrente. Desse modo, finalizando, requer a recorrente a declaração de inconstitucionalidade na forma detalhadamente apresentada no estudo e resumida no memorial, argumentando que se dê interpretação conforme a Constituição, no sentido de reconhecer como optativa ou facultativa a adoção da sistemática não cumulativa da COFINS, instituída pela Lei 10.833, como medida da mais lídima justiça. Obrigado pela atenção. Agradeço ao doutor Fábio, convido o doutor Miquerlan Chaves Cavalcante, procurador da Fazenda Nacional. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se manifestar e está com a palavra. Obrigado. Excelentíssima ministra presidente, excelentíssima ministra Rosa Weber, demais ministros desse egrégio tribunal, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, excelentíssimo procurador-geral da Fazenda Nacional adjunto, ilustríssima assessora-chefe deste plenário, colegas advogados públicos e privados aqui presentes, amigos e colegas que nos assistem pela TV Justiça e pelas demais redes sociais. Permita-me, ministra, fazer inicialmente 2 breves registros, o primeiro de ordem pessoal, para mencionar a honra de estar estreando nessa tribuna dessa corte, na defesa da Fazenda Nacional, e o segundo de ordem institucional, para parabenizar a corte, e o faço na figura de sua presidente, por pautar temas tão caros ao direito tributário nas últimas sessões. De certo, isso passa pela sensibilidade ímpar de constatar que um Estado com finanças saneadas é mais capaz de manter a dignidade humana e garantir direitos humanos. E este caso é exemplificativo disso, porque permite, falo, claro, do ponto de vista da Fazenda Nacional, do Estado, em manter finanças equilibradas, mas de certo se aplica aos contribuintes, porque o imperativo para que se fomente investimentos é justamente uma segurança jurídica que será trazida com o julgamento deste caso. A Fazenda Nacional acredita que, nesse caso, a União não terá qualquer baque, espera-se assim, e o fundamento dessa nossa crença é que todas as instâncias, absolutamente todas as instâncias judiciais que se pronunciaram nesse processo, proferiram pronunciamentos favoráveis à Fazenda Nacional. Mais do que isso, ministra Rosa, o Ministério Público Federal, como já adiantou o excelentíssimo relator, também agasalhou, acolheu os argumentos da Fazenda Nacional veiculados ao longo desse processo e também se manifestou pela constitucionalidade da MP 135 e, consequentemente, da Lei Conversora 10.833 de 2003. Avançando no caso concreto, nós vimos na eloquente sustentação oral do ilustre patrono e de suas peças processuais nos autos que, basicamente, as alegações à contribuinte pela inconstitucionalidade se fundamentam em 4 argumentos principais. Primeiramente,
citamos a necessidade alegada pela contribuinte de que as alterações na COFINS fossem veiculadas através de lei complementar. Um segundo argumento, dando conta de que a violação ao princípio da isonomia teria ocorrido no caso. Um terceiro argumento, pugnando pela violação do princípio da não cumulatividade. E um quarto argumento, alegando pela violação ao artigo 246 da Constituição Federal. Primeiramente, excelências, a Fazenda Nacional defende claramente a desnecessidade de lei complementar para versar sobre esse caso. Notadamente, por quê? Porque não se está aqui exercendo competência residual tributária da União a atrair a incidência do artigo 1541 da Constituição ou aplicando-se a contribuições sociais, como é o caso, o 195, parágrafo 4º da Constituição. Não é o caso. Nesses casos, aí sim exigir-se-ia a implementação através de lei complementar. Não é um caso. Basicamente, para que tenhamos uma clara noção disso, é que independentemente do resultado que obtivermos ao final deste julgado, a COFINS continuará existindo tal e qual existe hoje. A COFINS já é um tributo existente. Eventual declaração de constitucionalidade da MP ou da lei conversora não retirará a COFINS do sistema tributário nacional, demonstrando, sim, que não houve exercício de competência para criar tributo novo no caso concreto. Passo ao segundo argumento da contribuinte, que para dizer que não houve qualquer ofensa ao princípio da isonomia. Por quê, excelências? A MP e a lei questionadas, elas se pautaram pela generalidade e abstratividade, de sorte que todos os contribuintes de um mesmo segmento econômico estão a elas submetidas de forma igual. Não há discrepância, não há ofensa à isonomia de contribuintes na mesma situação, do mesmo segmento empresarial, que estejam sofrendo a exação de maneira distinta. Não existe isso no caso concreto. Chamo a atenção ainda, por ser de extrema relevância para a configuração da ausência de ofensa à isonomia, o fato da legislação questionada possibilitar aos contribuintes o exercício de uma opção em não se submeter ao regime, à técnica de tributação criada por SMP, qual seja, optarem pelo lucro presumido. Ao fazê-lo, seriam sacados desse, segundo disposição legal, desse sistema da não cumulatividade. Isso é a disposição expressa do texto da MP e texto legal. Avançando ainda nas argumentações, constatamos a total ausência de violação ao princípio da não cumulatividade. Aqui eu pergunto retoricamente aos senhores, que não cumulatividade se está a falar? Pensamos, excelência, com todas as venhas de quem pensa de maneira diversa, que a não cumulatividade do IPI e do ICMS, que essas sim tinham assento constitucional antes, desde o texto originário, elas não se prestam a disciplinar a não cumulatividade aplicável às contribuições sociais. Por quê? No IPI e no ICMS, há um produto que avança na cadeia produtiva e leva consigo todos os tributos pagos na operação anterior. Não é assim que ocorre, por natureza jurídica, nas contribuições sociais. Há quase uma circunstância personalíssima aplicada a cada contribuinte nas contribuições sociais no que se refere à não cumulatividade. Por exemplo, determinado contribuinte é permitido que, após a apuração da base de cálculo, seja feita, isso consiste a não cumulatividade das contribuições, após a apuração de sua base de cálculo, incide alguns creditamentos previstos na legislação. Suponhamos que um contribuinte, que pode deduzir na legislação atual gastos com combustíveis, por exemplo, o contribuinte deduzirá tudo que ele pagou no desempenho de sua atividade econômica com combustível. O seu concorrente do mesmo segmento também fará essa dedutibilidade. Mas quem pagou mais de combustível em determinado período arcará, com uma característica quase que personalíssima, com um creditamento gozará de um creditamento maior. Então, parece-nos que a não cumulatividade, de forma alguma, pode ser importada, os conceitos podem ser importados da não cumulatividade do IPI e do ICMS. O quarto argumento da contribuinte
diz respeito a uma suposta violação ao artigo 246 da Constituição Federal. Tal artigo menciona uma vedação a que artigos constitucionais, eventualmente alterados por meio de emenda constitucional no período de 95 até o período de 11 de setembro de 2001, ministro Marco Aurélio, fossem regulamentados através de medida provisória. E afirma o contribuinte que a medida provisória 135 estaria regulamentando a emenda 20 de 98. Quando muito, excelências, nós pensamos que a medida provisória e, consequentemente, a lei, ela teria, no máximo, atualizado a Lei 9718 para instituir uma técnica de tributação, ao mesmo tempo que ela aumentou a alíquota de 3 para 7,5%, ela neutralizou esse aumento através da forma de creditamento. Isso é uma política tributária, isso é uma técnica de tributação, e não a regulamentação de uma medida provisória. Parece-nos, nesse ponto, haver uma certa incoerência na argumentação da contribuinte, no caso concreto, com relação ao ponto anterior. Ou seja, ao mesmo tempo ele fala que houve uma violação ao princípio da não cumulatividade e aponta uma ofensa ao artigo que limitava, em determinado período de tempo, a regulamentação da Constituição através de medida provisória. Por que identificamos essa incoerência? Porque se ele diz que está sendo normatizado, está sendo regulamentada a não cumulatividade no período entre 95 e 2001, há uma incoerência na medida em que não se está, então, nesse caso, regulamentando a não cumulatividade, porque a não cumulatividade para as contribuições só foi elevada a princípio constitucional no final de 2003. E, por falar em elevação à condição de princípio constitucional das contribuições, não queremos com isso afirmar que somente após 2003 estar-se-ia diante de uma possibilidade de veicular a não cumulatividade para as contribuições. A Fazenda defende algo muito mais simples, como veremos um pouco mais adiante. Então, questões intertemporais como esta e questões acerca da profundidade, se a alteração proporcionada pela emenda 20 de 2008 foi simples ou foi de uma profundidade mais relevante, isso passa ao largo das argumentações da Fazenda Nacional. Por quê, ministros? Preferimos algo mais objetivo. Preferimos o entendimento, com a devida vênia, de que não havia e não há qualquer vedação a que fosse normatizado uma política pública tributária através de uma medida provisória ou de uma lei ordinária. Entender de maneira diversa, pensamos nós, é entender que o poder público só poderia veicular políticas públicas, e aqui poderia mencionar qualquer benefício social, por exemplo, através de uma prévia inclusão no texto constitucional daquele benefício que se pretende dar. Aqui nós temos uma verdadeira técnica, um verdadeiro benefício à grande maioria dos contribuintes, que é a não cumulatividade, que ela veio no texto da exposição de motivos, até comprova isso, para atender anseios de grande parcela do empresariado. Então, pensamos que não, por se tratar de um benefício aos contribuintes, não seria necessário qualquer prévia autorização constitucional, e uma vez que a MP e a lei guardaram todas as peculiaridades aplicáveis à natureza das contribuições sociais, não havia qualquer necessidade de princípio constitucional da não cumulatividade, não se exigiria que tivesse uma prévia inclusão desse princípio. Se foi incluído, é porque viu-se, e já se tinha experiência do PIS, que um ano antes já tinha sido inserido no ordenamento jurídico nacional, de que aquilo era bom e que a proteção constitucional deveria ser dispensada a semelhante técnica de não cumulatividade. Já caminhando para o final da nossa sustentação, ministro, peço vênias para ler rapidamente uma lição de nobre tributarista nacional, do professor Marco Aurélio Greco, em artigo intitulado A Não Cumulatividade das Contribuições. Ensina o ilustre doutrinador: não me parece
que se possa afirmar categoricamente que a Constituição adote uma única ideia de não cumulatividade. Apesar de não existir essa única ideia, há um pequeno ponto em comum na não cumulatividade de PIS e COFINS. Ou seja, qual é esse ponto comum? É a necessidade da existência de uma técnica que leve a não haver uma cobrança em cascata. Os dispositivos de IPI e ICMS indicam a maneira pela qual vai se operacionar essa técnica de apuração, enquanto que o dispositivo do artigo 195.12, ele, pura e simplesmente, prevê a técnica sem nenhum qualificativo. Na medida em que a Constituição não dá nenhum qualificativo à não cumulatividade, ela deixa espaço aberto para a legislação ordinária, ela não estabelece uma bitola dentro da qual o legislador deva permanecer. Menciono ainda um precedente relevante desse Supremo Tribunal, da lavra do ministro Lewandowski, em que foi assentado o seguinte entendimento: possibilidade de simples alteração de alíquota por medida provisória dentro do prazo previsto no artigo 246 da Carta Maior. Trata-se aqui do RE 487-475, data de julgamento 1º de junho de 2010. Excelência, quero apenas consignar que o julgamento deste caso, cuja relevância, tanto em termos econômicos como dos contribuintes que têm os seus processos sobrestados na origem, ela pavimenta o caminho para que sejam julgados vários temas de direito tributário que gravitam em torno desse tema. Expressamente, tema 756 da relatoria do ministro Luiz Fux, tema 337 da relatoria do ministro Dias Toffoli, tema 244 da relatoria também do excelentíssimo ministro Marco Aurélio, e tema 179 da relatoria do ministro Edson Fachin. Todas essas discussões gravitam em torno dessa compreensão acerca da não cumulatividade das contribuições. São essas as considerações, ministra, pelas quais a Fazenda Nacional pede que seja negado o provimento ao recurso da contribuinte. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao eminente ministro relator, ministro Marco Aurélio. Presidente, pressupostos gerais de recorribilidade atendidos. Examino o vício formal. O artigo 246 da Constituição Federal preceitua que é vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda inclusive. Essa redação decorreu das emendas constitucionais 6/95, 7/95 e 32 de 2001. Cumpre saber se a emenda constitucional número 20 alterou o disposto no artigo 195, inciso 1 da Carta da República. No texto primitivo, o inciso versava a incidência de contribuição devida pelos empregadores sobre a folha de salários, o faturamento e os lucros. Com a emenda 20 de 98, houve alteração da previsão constitucional, passando o inciso a veicular a obrigação tributária do empregador, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, a receita ou o faturamento, e também sobre o lucro. A questão circunscreve-se ao fato de haver-se previsto a incidência da contribuição sobre o faturamento, como antes dispunha o texto constitucional, ou a receita, que foi o acréscimo. É princípio básico que não se pode atribuir ao legislador, muito menos ao constitucional, a inserção em teor normativo de palavras inúteis.
disciplinou-se o cabimento da contribuição social não mais apenas sobre o faturamento, que é definido pelo Código Comercial, a direcionar a própria atividade do contribuinte, mas também sobre a receita, que de alguma forma seja alcançada. Em síntese, onde estava estabelecida a tributação sobre o faturamento, houve o acréscimo para preceituar-se que também a receita viesse a sofrer, quando não compreendida, porque não há sobreposição, no próprio faturamento, a incidência do tributo. A mudança não se fez simplesmente redacional, mas a revelar conteúdo específico, considerado a base de cálculo da contribuição. O sentido do artigo 246 da Constituição Federal ficou bem explicitado no voto proferido pelo ministro Sepúlveda Pertence na ação direta de inconstitucionalidade 1597, em julgamento ocorrido em 19 de novembro de 1997. Com a precisão costumeira, ressaltou o ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, o que se quis, tendo a Constituição sofrido alterações profundas em sua ordem econômica, é que o desenvolvimento normativo infraconstitucional dessas alterações se submetessem ao processo formal de elaboração legislativa e não sofressem o impacto de medidas unilaterais decretadas pelo Executivo, com vigência imediata. E assentou, essa a interpretação que dou ao artigo 246 da Constituição Federal. Visou-se, com as emendas a que me referi, que introduziram o 246, limitar a atuação do presidente da República no campo da normatização mediante medida provisória. Essa ótica foi bem consignada pelo xará Greco, quando, na revista Dialética de Direito Tributário, assim se expressou, a revista 43, e folha 110. O dispositivo está protegendo em sua substância as disposições contidas na Constituição, de modo que, havendo modificação da norma enquanto tal, está vedada a edição de medida provisória versando sobre a matéria. A alteração de substância existe sempre que ocorra, por exemplo, na amplitude objetiva, a matéria, temporal ou espacialmente da norma. Há também a alteração substancial quando é modificado o modal deontico imputado à conduta atrelada à situação. Por exemplo, algo que era proibido passa a ser permitido. Volto à alteração promovida no inciso 1 do artigo 195 da Carta Federal, presente a emenda constitucional número 20 de 98. Além do faturamento, que diz respeito à venda de bens ou serviços, passou-se a ter como base de cálculo da contribuição receitas em geral, pouco importando a origem. A medida provisória 135, convertida na Lei 10.833 de 2003, veio a versar a matéria de forma específica quanto à substituição atinente à sistemática de recolhimento, creditamento e pagamento da COFINS. Uma vez assentado que a disciplina não poderia decorrer de medida provisória, tem-se, por consequência, o vício da lei que resultou da conversão. O processo legislativo é um grande todo. Não se pode, conforme salientado por Celso Antônio Bandeira de Mello, isolar ato que se mostrou o primeiro na deflagração, ou seja, a edição da medida provisória. O vício desta última, da medida provisória, contamina
a própria lei de conversão. Eis a doutrina de Celso, que é conhecida dos colegas, né? E essa doutrina é específica. Mostra-se impossível dizer do atendimento ao artigo 246 da Constituição Federal a vedada disciplina mediante medida provisória, considerado o fato de haver ocorrido posteriormente a conversão, haver ocorrido a conversão. Assim o é porque o primeiro diploma surge com a natureza provisória, e o segundo depende da rigidez dele, do primeiro diploma, para ter a validade normativa. Observado o princípio da não contradição, conforme ressaltado por Jacob Azarian em O Problema da Verdade e Teoria do Conhecimento, não deve haver vício no raciocínio. A jurisprudência respalda essa ótica, e eu cito o precedente na ação direta de inconstitucionalidade 3.379, relator ministro Carlos Aires Brito, quando o Pleno assentou: a conversão de medida provisória em lei não prejudica o debate jurisdicional sobre o atendimento dos pressupostos de admissibilidade desse espécime, a medida provisória, de ato da ordem legislativa. Sigo adiante. Ante o fato de atuar em colegiado, geralmente o princípio da eventualidade é próprio aos senhores advogados, não aos julgadores, mas em colegiado, né, nós não sabemos qual vai ser a concepção da maioria. Diz-se violado o princípio da isonomia decorrente dos artigos 5º e 153 da Constituição Federal, porquanto, mediante a nova disciplina, ter-se-ia tratamento diferenciado para contribuintes em idêntica situação. A medida provisória e, na sequência, a lei de conversão, trataram da não cumulatividade do tributo. Então, presente cadeia produtiva, versaram diversas atividades e preceituaram a cobrança de percentual maior sobre o faturamento. Descabe, em primeiro exame, adotar conceitos relativos ao Instituto da não cumulatividade, próprios esses conceitos aos impostos, espécie de tributo. A previsão, no tocante a contribuições, fez de forma específica, sem que, no campo respectivo, seja possível cogitar de dispositivo constitucional de caráter linear. Dá-se, então, um fenômeno da compensação. De um lado, estabeleceu-se a não cumulatividade. Aí tivemos a exclusão. Excluídas as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado. Relativamente àquelas outras que fiquem sujeitas à satisfação tributária pelo lucro real, previu-se a majoração da alíquota, passando a haver duplo percentual. O de 7,5%, 7,6%, quanto às beneficiárias da não cumulatividade, e o de 3% para as demais. Pois bem, houvesse opção por parte do contribuinte, não teria a menor dúvida em placitar o tratamento diferenciado no que se refere a alíquotas. Acontece que o sistema de cálculo do imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado depende do atendimento a requisitos impostos pelo Estado. Vale dizer que a definição não surge no que se opte por esta ou aquela forma. Revela-se a transgressão aos artigos 5º
e 150, inciso 2 da Constituição Federal, no que, sabendo-se de antemão o enquadramento do contribuinte, fixa-se a alíquota menor ou maior, sendo esta última mais do que o dobro, a alíquota maior, mais do que o dobro da primeira. Também aqui procede o inconformismo demonstrado. Sob o ângulo, também procede o inconformismo. Sob o ângulo do conflito entre a exposição de motivos da medida provisória e o conteúdo respectivo, a refletir na Lei de Conversão número 10.833/2003, é inviável concluir pela ofensa à Carta da República. No ponto de vista normativo, considera-se o teor abstrato e autônomo da norma, e não a exposição de motivos. Nas razões do extraordinário, articula-se também com afronta ao artigo 195, parágrafo 4º da Lei Maior. O tema não foi objeto de debate e decisão prévios, talvez pelo fato de o Tribunal Regional Federal da 4ª Região haver concluído que a emenda constitucional número 20 de 98 não implicou alteração da substância do que disposto no artigo 195, inciso 1 da Constituição Federal. Não tenho como sinônimos os vocábulos faturamento e receita. Levando em conta o acesso à sede extraordinária e, mais uma vez, o princípio da eventualidade, incumbia instar o órgão julgador a pronunciar-se a respeito, como ocorreu, aliás, quanto aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e do não confisco. O recurso nesta parte não está a merecer conhecimento. Por último, examino a questão do princípio da proibição do confisco e do relativo à capacidade contributiva. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu em harmonia com a lei fundamental. A emenda constitucional número 20 de 98 veio a prever, mediante o parágrafo 9º, introduzido no artigo 195 da Carta Federal, que as contribuições sociais versadas no inciso 1 do artigo podem ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão de obra. A par desse aspecto, a Lei Básica da República, na redação primitiva, ao dispor que lei definiria as situações jurídicas não cumulativas, parágrafo 12 do artigo 195, abriu margem ao tratamento diferenciado que, em última análise, faz-se sem que se possa concluir pela existência de contribuintes em idêntica situação. Da mesma forma e pelas mesmas razões, não surge a configuração do confisco. Tem-se opção política normativa consideradas alíquotas, não consubstanciando a matéria em comento o confisco. Conheço parcialmente do recurso e o provejo para, declarando a inconstitucionalidade da Lei 10.833, de 2003, no particular, assentar a inexigibilidade da CONFINS na forma nela prevista. Com isso, inverto os ônus da sucumbência. Como voto? Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Edson Fachin. Senhora Presidente, eminente relator, ministro Marco Aurélio, e desde logo, senhora Presidente, portanto, estou aqui inicialmente partindo do sempre bem lançado relatório do eminente ministro Marco Aurélio,
que mais uma vez nos brinda com um acutíssimo voto. Ministro Luiz Edson Fachin, no plenário, não lendo, mas Vossa Excelência, como os demais colegas, receberam o relatório. Exatamente. Porque foi, inclusive, anexado ao processo. E Vossa Excelência também fez uma apresentação sucinta. É muito sucinta. Mais que suficiente para a apreensão do tema central. E também, senhor presidente, ao cumprimentar o ilustre Procurador-Geral da República, me permito também saudar os advogados que ocuparam a tribuna fazendo as suas respectivas sustentações. Como já se depreendeu, estamos aqui diante de recurso ordinário que foi interposto em face de acordo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, a seu turno, negou provimento à apelação e, portanto, não acolheu na origem, no regional, as razões que vieram agora vertidas em sede de recurso ordinário, basicamente apontando-se ofensa a um conjunto de dispositivos aqui já mencionados, a um vício de iniciativa e também ao princípio da igualdade, suscitando, portanto, um tratamento não isonômico. Além disso, agregou-se um argumento da inconstitucionalidade em face de eventual transgressão do princípio da proibição de confisco. Como se percebeu, a matéria recebeu repercussão geral. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário e agora Sua Excelência, o eminente relator, conhece em parte e na parte conhecida da provimento. Postas as circunstâncias nessa medida, senhora presidente, gostaria de já principiar pela posição que aqui vou sustentar e trazer a colação a este colegiado. Portanto, inicio declarando que a conclusão que cheguei, e, portanto, meu voto é em sentido diverso, vale dizer, no sentido do desprovimento integral do presente apelo extremo, por considerar que as razões recursais, com todas as vênias do brilho da sua respectiva sustentação escrita e oral, não acolhe agasalho nesta Corte. Nesse sentido, as questões referentes à medida provisória 135/2003, como depreendo do parecer ministerial, não encontram guarida, eis que a jurisprudência desta Corte não dá abrigo à articulação de ofensa, o artigo 246, na hipótese de mera majoração de alíquotas, por óbvio já existentes, de contribuições sociais. Confiram-se diversos precedentes, inclusive a contribuição social sobre o lucro líquido, que aqui menciono, e principio por um de vossa lavra, senhora presidente, no agravo regimental, em recurso ordinário 588943, julgado perante a primeira turma e publicado em 18 de março de 2011. Também do eminente ministro Gilmar Mendes, nesta direção, julgamento perante a segunda turma, em agravo regimental, recurso ordinário 422.795, publicado julgamento em 21 de 11 de 2008. Por essa mesma razão, entendo que o presente caso não atrai a aplicação da reserva de lei complementar, tendo em conta que a premissa da irresignação recursal com todas as vênias não me parece sustentar. Isto é, não se trata de novo tributo, mas de majoração de alíquota. E por isso, valendo dos pronunciamentos deste tribunal acerca da contribuição social sobre o lucro líquido, cito aqui diversos julgados precisamente nessa direção. Em julgamento de 26 de junho de 2009, em agravo regimental, em agravo de instrumento 594.156, o eminente ministro Ricardo Lewandowski assentou precisamente isto perante a primeira turma, referindo-se que a majoração de alíquota em relação à contribuição já existente é admitida pela jurisprudência da Corte. Da lavra do eminente ministro César Peluso, recurso ordinário 403.512, também nesta direção.
referindo-se, neste caso, à medida provisória que não instituiu nem regulamentou a contribuição social sobre o lucro líquido, mas apenas lhe aumentou a alíquota. Portanto, rejeito com todas as vezes esse argumento. No que toca à norma de vedação ao efeito confiscatório, verifique-se o entendimento interativo desta Corte no sentido de que a caracterização do efeito confiscatório pressupõe a análise de dados concretos e de peculiaridades de cada operação ou situação, tomando-se em conta custos, carga tributária global, margens de lucro e condições pontuais do mercado e da conjuntura econômica. Logo, parece-me juridicamente insustentável buscar guarida nesse princípio em sede de jurisdição constitucional, com base na carga tributária do país globalmente considerada e respectivos reflexos no setor econômico da parte recorrente. Também aqui, senhor presidente, não há, em meu modo de ver, nada a acolher neste ponto. E, a respeito do chamado efeito confiscatório, cito aqui diversos julgados, dentre eles, da lavra do eminente ministro Joaquim Barbosa, a quem tenho a honra de suceder neste tribunal, no recurso extraordinário 448.423, em sede de agravo regimental, julgamento de 28 de maio de 2010. Ali se assentou. A caracterização do efeito confiscatório pressupõe a análise de dados concretos e de peculiaridades de cada operação ou situação, tomando em conta os custos, carga tributária global, etc. E acrescentou, o isolado aumento de alíquota do tributo é insuficiente para comprovar a absorção total demasiada do produto econômico da atividade privada, de modo a torná-la inviável ou excessivamente onerosa. Cito também da lavra de nosso eminente decano, o ministro Celso de Mello, perante a segunda turma, em agravo deduzido em sede de recurso extraordinário 712285, julgamento 28 de junho de 2013. Por outro lado, no recurso ordinário 559.937, da relatoria da eminente ministra Ellen Grace, com um acordo redigido pelo eminente ministro Dias Toffoli, julgamento de 10 de junho de 2013, embora se tratasse do PIS/COFINS importação, assentou-se que eventuais diferenças entre os regimes de lucro real ou de lucro presumido, inclusive a respeito do direito ao acreditamento, não representam ofensa à isonomia ou à capacidade contributiva, pois a sujeição ao regime de lucro presumido ou do lucro presumido é uma escolha realizada pelo contribuinte sob as luzes de seu planejamento tributário. Daquele julgamento, no acordo redigido pelo ministro Dias Toffoli, cito trecho da ementa. Inaplicável ao caso, o artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. Não há que se dizer que devessem as contribuições em questão ser necessariamente não cumulativas. O fato de não se admitir o crédito, senão para as empresas sujeitas à apuração do PIS e da COFINS, pelo regime não cumulativo, não chega a implicar ofensa à isonomia, de modo a fulminar todo o tributo. A sujeição ao regime do lucro presumido, que implica submissão ao regime cumulativo, é opcional, de modo que não se vislumbre igualmente violação ao artigo 152º da Constituição Federal. Portanto, tendo em vista esses argumentos que acabo de examinar e com a devida vênia, afastá-lo, eu entendo, senhora presidente, que, em consonância ao arcabouço constitucional e jurisprudencial, não me parece existir vício de inconstitucionalidade material quanto à equidade tributária em sentido horizontal. Por essas razões, por esta e por todas as demais razões, proponho a negativa de provimento do recurso ordinário como voto. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Presidente, também eu vou pedir todas as vênias ao eminente ministro Marco Aurélio, cujo voto eu vi com grande interesse, para alinhar-me à divergência e, como são muitos os pontos, eu vou juntar o meu voto, vou apenas ler uma breve proposição em relação a cada uma das arguições apresentadas no recurso. Primeira, quanto à violação do artigo 246 da Constituição, eu penso que não deve ser acolhido por três razões.
Em primeiro, porque, para fins do objeto do presente recurso, o que a medida provisória fez, como já disse o ministro Fachin, foi regulamentar o regime da não cumulatividade da COFINS em momento em que ele sequer tinha assento constitucional, o que ocorreu apenas com a edição da Emenda Constitucional 42 de 2003. Tal emenda encontra-se fora do período abrangido pelo artigo 246 da Constituição. E outra razão, a segunda, a medida provisória promoveu apenas mudanças na alíquota e na base de cálculo de uma contribuição que já estava constituída anteriormente, o que na esteira da jurisprudência do tribunal não importa a violação do 246. Em terceiro lugar, eu acho que pelo nível de limitação que a emenda 246 impõe à atuação do Poder Legislativo, a interpretação que me parece correta é que medida provisória, enquanto tal, não possa regular a matéria. Mas, uma vez convertida em lei, eu não veria problema. Portanto, eu rejeito esse fundamento também. No tocante ao tema da não cumulatividade, eu entendo que a interpretação constitucionalmente adequada é a que conduz à afirmação de que, no tocante à não cumulatividade da COFINS, o Constituinte atribuiu ao legislador ordinário uma ampla margem de discricionariedade para a definição desse regime de tributação, mas que isso, em verdade, constitucionalizou a opção efetuada pelo legislador ordinário, que já vinha diante de criação de um regime de tributação mais favorável. Desse modo, a Lei 10.833 não contém nenhum vício de inconstitucionalidade, mesmo porque, a rigor, o que se chama aqui, importante isso, de não cumulatividade da COFINS é a mera autorização de dedução de diversas despesas da base de cálculo do tributo, como forma de reduzir o impacto da carga tributária sobre alguns contribuintes. E no tocante à violação da isonomia, também penso que ela não ocorreu porque a lei, na verdade, tratou de maneira diversa contribuintes que estavam em situação diversa no tocante ao tipo de lucro que fundamentaria a tributação. Quanto à violação do 195, parágrafo 4º, eu penso que não se trata do exercício de competência residual da União Federal para a instituição de contribuições fora das materialidades previstas no inciso 1 do 195. Acho que, ao contrário, houve mera criação de um regime específico que se pretende mais benéfico de recolhimento da COFINS. E, por fim, presidente, quanto à questão do não confisco e da capacidade contributiva, quanto ao argumento de que o sistema não cumulativo seria confiscatório ou violaria a capacidade contributiva, em razão do forte aumento da alíquota, é preciso lembrar que, juntamente com o aumento da alíquota, foram autorizadas uma série de deduções de créditos acumulados em razão da realização de despesas realizadas. De modo que eu cumprimento o eminente Dr. Fábio Martins de Andrade, que esteve na tribuna e sustentou com a proficiência que eu pessoalmente já conheço de sempre a posição do contribuinte, e cumprimento pela estreia feliz e singular o eminente procurador que esteve na tribuna, Dr. Miguel Chaves Cavalcante, e, aderindo à posição, presidente, do ministro Luiz Edson Fachin, com as vênias do ministro Marco Aurélio, estou propondo como tese que a técnica de tributação não cumulativa da COFINS, prevista na Lei 10.833 de 2003, é constitucional. É como voto, presidente. Pois não, muito obrigada. Ministro Teori Zavascki. Senhora presidente, também vou pedir vênia ao eminente ministro Marco Aurélio para negar provimento. Faço isso com base nas razões já colocadas pelos votos anteriores, bem como ao percussiente parecer da Procuradoria-Geral da República, de lavra do subprocurador Paulo da Rocha Campos, que faz uma síntese bem adequada da matéria. Eu nego provimento. Ministra Rosa Weber. Senhora presidente, eu também cumprimento os procuradores que ocuparam a tribuna. Peço todas as vênias ao ministro Marco Aurélio e acompanho a divergência na esteira dos fundamentos que aqui foram expendidos, na minha compreensão, com base na jurisprudência prevalecente da Corte.
Nego provimento ao recurso extraordinário. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu, em primeiro lugar, destaco que o recurso extraordinário foi admitido, basicamente, pelo pré-questionamento do artigo da Constituição que versa sobre a isonomia e também por violação do artigo 246. Eu tenho também voto escrito e verifico que realmente a única normação que a medida provisória o fez foi em relação ao regime não cumulativo do recolhimento da COFINS, além de prever a majoração das alíquotas. Eu também trouxe aqui vários acordos no sentido de que essa medida provisória que se limita à majoração da alíquota, ela não agride o artigo 246. Segunda turma, agravo do instrumento 489-734, ministro Celso de Mello. Por outro lado, como se observou, essa é uma opção do contribuinte, com relação à incidencialização sobre o lucro real presumido, o que descaracteriza completamente violação de isonomia. Eu também acrescento os argumentos aqui trazidos pelos ministros que me antecederam para pedir vênia ao ministro Marco Aurélio e negar provimento ao recurso. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli. Senhora presidente, como já foi dito, inclusive, da tribuna, também cumprimento as várias sustentações que foram proferidas e elogios. Eu sou relator do RE 607.642, que trata da mesma matéria, mas no que diz respeito ao PIS, e de empresas prestadoras de serviço, que têm uma carga muito alta de mão de obra, e que isso não entra nos custos que são abatidos. E já liberei para julgamento este tema, e eu faço uma análise em relação ao Estado ter a necessidade de avaliar, de acordo com o setor que atua a empresa, se ela vai para o regime cumulativo ou o regime não cumulativo, porque isso pode influir, inclusive, em temas relativos à concorrência empresarial. E em aumento de carga tributária, que não era o desejo da medida provisória. Se for a analisar a exposição de motivos da medida provisória, vamos verificar que ela trazia uma nova sistemática, mas que essa nova sistemática não tinha como objetivo aumentar a tributação, e sim exatamente trazer uma melhor forma de aplicar e de disciplinar a tributação. Portanto, eu tenho esse voto já liberado. Aqui, no recurso que o ministro Marco Aurélio relatou e deu provimentos, trata-se de produtora de medicamentos. Mas uma das alegações é que ela tem como custo, exatamente o maior custo dela, mão de obra. O que me faz, então, nesse momento, senhora presidente, diante do outro caso que eu tenho, que é prestadora de serviço e mão de obra também, que diz respeito ao PIS, não ao COFINS, mas ao PIS, eu vou pedir vista, senhora presidente, para melhor refletir sobre o tema. Pois não. Então, eu proclamo o resultado até o momento. O ministro relator conhece parcialmente do recurso e o provê declarando a inconstitucionalidade da norma, invertendo os ônus da sucumbência, tendo divergido os ministros Luiz Edson Fachin, o ministro Roberto Barroso, o ministro Teori Zavascki, a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Fux. Pediu vista dos autos o ministro Dias Toffoli. Aguardo os demais. Para continuidade de julgamento, os embargos de declaração não agravo regimental no recurso extraordinário 400.479, procedente do Rio de Janeiro, sendo relator o ministro César Peluso. Embargante é AXA Seguros Brasil S.A., embargada a União. Este recurso, esses embargos no agravo regimental, sobrevieram da turma que, por decisão unânime, deliberou afetar o julgamento ainda em 2007.
Consta ainda da papeleta do plenário de 2009, que preliminarmente o tribunal admitiu a sustentação oral das partes, em seguida, após o voto do ministro César Peluso, recebendo os embargos de declaração para prestar esclarecimento sem alteração do teor do acordo embargado, pediu vista dos autos do senhor ministro Marco Aurélio. Já revisei, o Cadu não falou. Que agora está com a palavra. Não vota apenas, ministro, desculpa, não vota o ministro Teori Zavascki, que é sucessor do ministro César Peluso. Presidente, conforme consta, inclusive, do espelho da pauta desta sessão, devolvi o processo em 2012. Verdade, e inclusive, ministro... 4 de maio de 2012. É verdade, e este processo já veio à pauta outras 3 vezes e não foi chamado por falta de tempo. Na origem, foi formalizado o mandado de segurança de natureza preventiva, buscando afastar a incidência da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, CONFINS, sobre as atividades realizadas pela recorrente, sociedade anônima que atua no ramo securitário. Os fundamentos jurídicos, para tanto, são, em resumo, os seguintes. O termo faturamento, versado no artigo 195, inciso 1 da Carta Federal, concerniria a receita bruta oriunda das vendas de mercadorias e prestação de serviço, consoante entendimento adotado pelo Supremo antes da emenda constitucional número 20 de 98 e revelado na redação original do artigo 2º da Lei Complementar 70 de 91, mostrando-se inconstitucional o elastecimento promovido pelo artigo 3º, parágrafo 1º, da Lei 9.718 de 98. Segunda causa de pedir, a Lei 9.718 de 98, de natureza ordinária, não poderia ter alterado a Lei Complementar 70/91, por encontrar-se em patamar inferior no escalonamento hierárquico do ordenamento jurídico, sendo, portanto, inconstitucional a derrogação da isenção prevista no artigo 11, parágrafo único da norma complementar. Terceiro argumento, o aumento de alíquota para as empresas que obtêm lucro configuraria empréstimo compulsório instituído em desrespeito aos requisitos estampados no artigo 148 da Constituição e, para as que apresentam prejuízo, significaria violação ao princípio da isonomia tributária, consignado no artigo 150, inciso 2 da Carta da República, porquanto seria maior a carga tributária de tais contribuintes. Quarto argumento, o mesmo motivo conduziria à ofensa ao artigo 194, parágrafo único, inciso 5º da Lei Fundamental. Quinto, a limitação de compensação de 1/3 da CONFINS com a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, a idêntico período de competência, mostrar-se-ia inconstitucional ante a afronta ao artigo 5º, inciso 35 da Carta Federal. A autoridade coatora prestou informações, tendo defendido com fundamento no artigo 194, incisos 5 e 6, bem como na cabeça do artigo 195 da Carta da República, que a incidência do tributo sobre o faturamento pode abarcar outras receitas além daquelas oriundas da venda de mercadorias e prestação de serviços. Asseverou ter o Supremo assentado a viabilidade de revogação por lei ordinária de isenção prevista em lei complementar. Articulou com a possibilidade de incidência da CONFINS sobre as atividades empreendidas pelas seguradoras. Impugnou a alegação de que a majoração da respectiva alíquota de 2% para 3% violaria o princípio da equidade na forma da participação no custeio do sistema de seguridade social. Com a sentença de folha 131 a 141, o juízo consignou ser possível a derrogação de lei complementar por lei ordinária, ante o fato de a contribuição prevista na Lei Complementar 70/91
ter por fundamento o artigo 195, inciso 1 da Carta Federal. Afastou a assertiva de que a alíquota possuiria efeitos confiscatórios ou anti-isonômicos. Qualificou as seguradoras como prestadores de serviços para fins de incidência da contribuição mencionada. Julgou, ao fim, parcialmente procedente o pedido formalizado pela hora embargante para proclamar o direito ao recolhimento da COFINS com a utilização do critério anterior à Lei 9.718, de 98, relativamente à base de cálculo. Interpostos recursos de apelação, o da embargante veiculou as mesmas teses aduzidas na petição inicial. A União defendeu a viabilidade de definição infraconstitucional do conceito de faturamento para efeitos fiscais, do que decorreria a constitucionalidade da Lei 9.718/98. O regional da 2ª Região deu integral provimento ao protocolado pela União para reformar a sentença e indeferir a segurança, E lançou o tributário, COFINS, Lei 9.718, artigo 3º, constitucionalidade, e remeteu a acórdão alusivo a incidente, Diante dessa decisão, foram protocolados recurso especial e extraordinário, ambos admitidos na origem. O especial veio a ser distribuído à ministra Eliana Calmon, que negou seguimento por falta de prequestionamento. Com o ato monocrático de folha 429 a 430, o ministro César Peluso, relator, deu parcial provimento ao extraordinário da embargante para limitar a base de cálculo do PIS e da COFINS às receitas resultantes do exercício das atividades empresariais, consoante teria assentado o Supremo nos recursos extraordinários 346.084, relator ministro Elmar Galvão, 357.950, 358.273 e 390.840, estes de minha relatoria. Afastou as demais impugnações, evocando os extraordinários citados, assim como o de número 336134, relator, ministro Elmar Galvão. O pronunciamento acabou atacado mediante agravo, no qual foram veiculadas 3 teses, assim sintetizadas pelo ministro César Peluso. A lide revela especificidade que não se exaurem com a decisão alcançada pelo plenário da Corte, declarando a inconstitucionalidade do artigo 3º, parágrafo 1º da Lei 9.718/98. B. A limitação do conceito de faturamento às receitas de venda de mercadorias e ou prestação de serviço resultou na isenção das empresas seguradoras das contribuições para o PIS e COFINS, exatamente por não apresentarem nenhuma dessas receitas. C. As receitas de prêmios não podem ser tributadas pela COFINS, por não integrarem sua base de cálculo. O contrato de seguro não envolve venda de mercadorias, nem tampouco prestação de serviços. A segunda turma negou provimento ao agravo. Nos embargos de declaração a seguir interpostos, apontou-se a existência de omissão no julgado, eis como o relator resumiu as alegações apresentadas. A. O acordo embargado não teria apreciado suposta isenção das empresas seguradoras ao pagamento das contribuições para o PIS e a COFINS, assegurada pelo artigo 11 da Lei Complementar 7091. B. A decisão seria também omissa, pois ter-se-ia abstido de apreciar a tese segundo a qual a embargante não presta serviço nem vende mercadorias, em sendo seguradora e, como tal, não sujeita às contribuições. Em obséquio da tese, desenvolve o seguinte raciocínio: como as seguradoras não se incluem
entre as empresas vendedoras de mercadorias, entre as prestadoras de serviço e entre as empresas mistas, vendedoras de mercadorias e prestadores de serviço, é de todo inaplicável a elas o artigo 2º e também o artigo 3º da 9.718, de 98, não tendo havido inovações na legislação tributária da Confins referente às companhias de seguro. Continua sendo aplicado a elas o disposto no artigo 11, parágrafo único da Lei Complementar 70/91. C. Haveria contradição no acordo na medida em que ele dá a devida prevalência ao artigo 110 do Código Tributário Nacional, mas utilizando um conceito de faturamento, receitas decorrentes da atividade própria da empresa, que não se coaduna com o alcance de faturamento como fixado na legislação e por este excelso pretório. Na sessão de 22 de setembro de 2007, a segunda turma decidiu afetar o processo ao plenário. Considerada a importância da questão, o julgamento foi iniciado em 19 de agosto de 2009. Conforme o voto do ministro César Peluso, o conceito jurídico constitucional de faturamento, artigo 195, inciso 1, a linha B da Carta da República, alcança não apenas o resultado da venda de mercadorias ou de prestação de serviço, mas também a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. A ótica, segundo fez ver Sua Excelência, não implicaria admitir tributação das receitas não operacionais em geral, nem retroceder à noção de receita bruta total, glosada pelo Tribunal na apreciação dos extraordinários 346, 084, 357, 950, 358, 273 e 390, 840. Consignou que, à luz do ordenamento jurídico vigente e da moderna vida empresarial, a noção de faturamento não pode ficar adstrita às vendas representadas em faturas. E acrescentou, embora não seja tão amplo a ponto de corresponder à chamada receita bruta ou à totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, não é tão restrito a ponto de excluir as receitas auferidas no desempenho de atividades empresariais de seguradoras e bancos. Disse ser necessário atualizar a concepção do Instituto em face da denominada teoria da empresa, porquanto a ideia atual de atividade empresarial ultrapassa a figura do comerciante, assim entendido o vendedor de bens de serviço ou de bens de serviço. Concluiu, então, as práticas desenvolvidas por bancos e seguradoras, a despeito de não se enquadrarem nos restritos conceitos de mercadorias ou serviços, geram faturamento e, por isso, devem ser tributadas. Pedi vista do processo ante a jurisprudência até aqui prevalecente e a repercussão do enfoque quanto ao próprio sistema tributário. Passo a votar. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social foi instituída pela Lei Complementar 70 de 91, conforme o artigo 2º desse diploma. A base de incidência do tributo seria o faturamento, assim considerada a receita bruta das vendas de mercadorias de serviço ou de mercadorias e serviços. Artigo 2º. A contribuição de que trata o artigo anterior será de 2% e incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza. Com a Lei 9.718/98, alterou-se o conceito de faturamento para que compreendesse a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente da classificação contábil adotada. Eis o artigo 3º dela constante na redação anterior, à vigência da Lei 11.941 de 2009. Artigo 3º. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde
a receita bruta da pessoa jurídica. Parágrafo 1º. Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas. No julgamento dos recursos extraordinários 346084, no qual fui designado redator do acordo 357-950, 358-273, 390-840, de minha relatoria, o plenário declarou a inconstitucionalidade do preceito do parágrafo 1º do artigo 3º, né, que eu acabei de ler, porquanto editado anteriormente à vigência da emenda constitucional número 20 de 98. Conforme ficou revelado na emenda que formalizei, as expressões receita bruta e faturamento são sinônimas e correspondem à soma das receitas da venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. Então, eu estou aqui transcrevendo o preceito. Em síntese, em relação aos precedentes mencionados, né, o ilustre procurador já ficou inquieto com o início do meu voto. Em relação aos precedentes mencionados, já colocou, né, a toga. O Supremo adotou entendimento único, né? A expressão receita bruta está necessariamente ligada a tudo que advenha da venda de mercadorias e da prestação de serviço, ou de ambas simultaneamente. Por isso mesmo, fiel à conclusão da maioria, na ementa confeccionada consta item específico sobre o assunto. Na oportunidade, houve debate esclarecedor acerca da matéria. O ministro Carlos Veloso ponderou: senhor presidente, estou inteiramente de acordo com os conceitos expendidos pelo ministro Gilmar Mendes. Concordo que o conceito de faturamento não está na Constituição, ela nunca o constitucionalizou. A questão, entretanto, em termos de decidir, pode ser assim resumida. A Lei Complementar 70/91, no artigo 2º, conceituou a base de cálculo da CONFINS, assim, vendas de mercadoria ou de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza. Notem que Sua Excelência, no trecho transcrito, reportou-se à Lei Complementar 70 de 91, mais precisamente a previsão de revelarem-se como base de cálculo da CONFINS, aí eu transcrevo, vendas de mercadorias e serviços e de serviços de qualquer natureza. Em última análise, o plenário rejeitou a ótica segundo a qual a expressão receita bruta poderia alcançar qualquer aporte decorrente de atividade desenvolvida pela empresa, muito embora esta última não diga respeito à operação mercantil. Ora, neste processo, a tese central extraída do voto do ministro César Peluso é a seguinte: reconhecer que se deva tributar tão somente e de modo preciso aquilo que cada empresa ofere em razão do exercício das atividades que lhe são próprias e típicas, enquanto lhe conferem propósito e razão de ser. Salta aos olhos o descompasso entre os precedentes e o que veiculado. A rigor, pretende-se rever a decisão proferida nos citados extraordinários e na ação declaratória de constitucionalidade número 1. Não se trata de nova interpretação ou de questão residual, e sim de franca superação de entendimento sufragado, à luz, talvez, de mutação constitucional alusiva à interpretação do conceito de faturamento.
tenho razões materiais para não aderir à proposta do relator. Mas permitam-me, antes de enfrentar a questão, uma breve digressão. No campo do direito tributário, é inegável a tensão existente entre o princípio da legalidade e o da capacidade contributiva. Enquanto o primeiro pressupõe interpretação estrita dos tipos legais para que seja possível a incidência tributária, o segundo impele o intérprete a procurar indícios de potencial econômico nas relações da vida, visando legitimar a cobrança do tributo. Quando o ministro César Peluso faz referência à dimensão odierna das atividades bancárias e securitárias na economia nacional, ou alude ao fato de que esses ramos da economia não gozavam de peso substancial no momento da feitura da Constituição e da Lei Complementar 70/91, vai buscar, justamente no princípio da capacidade contributiva, o vetor de inspiração da decisão que propõe. O recurso à interpretação econômica no direito tributário foi assim descrito pelo professor Ricardo Lobo Torres. A interpretação fundada na jurisprudência dos interesses, que se opôs aos postulados da jurisprudência dos conceitos, projetou-se para o campo da fiscalidade por meio da consideração econômica do fato gerador, prevista no artigo 4º do Código Tributário Alemão de 1919, por alguns apelidado, inclusive, com sentido pejorativo, de interpretação econômica. Despreocupou-se inteiramente dos conceitos e categorias jurídicas. Suas teses principais: autonomia do direito tributário frente ao direito privado, possibilidade de analogia, preeminência da capacidade contributiva sacada diretamente dos fatos sociais, função criadora do juiz, intervenção sobre a propriedade e regulamentação da vontade. Com a devida vênia, consigna o equívoco de, baseando-se em premissas econômicas, chegasse à conclusão de que tais sociedades empresárias hão de contribuir para o financiamento da Seguridade Social. O direito é uma ciência, os vocábulos e expressões possuem sentido próprio, os quais não podem ser deturpados sob pena de converter a função jurisdicional em exercício de voluntarismo. A propósito do tema, assevera Karl Larens, o arrimo ao uso linguístico é o mais evidente no exercício da atividade interpretativa, porque se pode aceitar que aquele que quer dizer algo usa as palavras no sentido em que comumente são entendidas. O legislador serve-se da linguagem corrente porque, e na medida em que se dirige ao cidadão e deseja ser entendido por ele. Para além disso, serve-se em grande escala de uma linguagem técnico-jurídica especial, na qual ele se pode expressar com mais precisão e cujo uso o dispensa de muitos esclarecimentos circunstanciais. No entanto, também esta linguagem técnica se apoia na linguagem geral, uma vez que o direito, que a todos se dirige e a todos diz respeito, não pode renunciar a um mínimo de compreensibilidade geral. Expressei o ponto de vista na apreciação do recurso extraordinário 116, relator ministro Otávio Galotti, em que fui designado redator do acordo. Na ocasião, o tribunal afastou a incidência do imposto sobre serviço na alocação de guindastes, ante o fato de não se tratar de serviço, na acepção estrita do vocábulo. Menciona ainda o recurso extraordinário 66772, Rio Grande do Sul, de minha relatoria, quando o Supremo veio a glosar.
a exigência da contribuição social sobre a remuneração paga a administradores autônomos. Na ementa concernente ao julgamento, ficou revelada a ótica prevalecente. O conteúdo político de uma Constituição não é conducente ao desprezo do sentido vernacular das palavras, muito menos ao do técnico, considerados institutos consagrados pelo direito. Admitir a ampla discricionariedade do legislador na concretização dos preceitos da Carta Federal levaria ao enfraquecimento da rigidez que lhe é própria. Mesmo que a atualização do conceito constitucional se mostre legítima, à luz de certas premissas, incumbe ao tribunal manter-se fiel à essência do texto formalizado pelo Constituinte, ainda mais em campo tão sensível como o do direito tributário. Repito, descabe ao Supremo abandonar a pretensão de delimitar os conceitos utilizados pelo Constituinte. Deve protegê-los das investidas do poder constituído. O artigo 110 do Código Tributário Nacional está em harmonia com esse entendimento, ao proibir que o legislador deturpe o sentido e o alcance das expressões estampadas no diploma maior, definidoras dos limites das competências tributárias. Consoante afirma Aliomar Balheiro, a lei complementar supre a Constituição, mas não a substitui. Se esta institui um tributo, elegendo para fato gerador dele um contrato, ato ou negócio jurídico, o legislador não pode restringir, por via complementar, o campo de alcance de tal ato ou negócio jurídico, nem dilatá-lo a outras situações. A menção constitucional fixa rígidos limites. Continua, a problemática refere-se ao conceito da expressão faturamento, considerado o ordenamento jurídico e o uso corrente da linguagem. Se faturamento não se insere em um conceito contábil, também não está incluído em algum que comporte livre interpretação. Se não existe definição do vocábulo que se possa dizer absoluta ou correta, há sim um enfoque social ligado aos usos e costumes e às práticas comerciais vigentes. A toda evidência, o Constituinte de 1988 quis fazer referência à acepção social e jurídica do conceito em vigor no momento da edição da Carta, o qual, na minha ótica, permanece rígido até os dias atuais. Dentro desse quadro, o que quer dizer faturamento? O artigo 219 do Código Comercial previa a emissão de faturas quando da realização da compra e venda mercantil. Com a edição da Lei 5.474, em 1968, a emissão de fatura tornou-se obrigatória na celebração de contratos de compra e venda com prazo não inferior a 30 dias. Desde então, a doutrina, sem discrepância, tem sido clara sobre o tema. Fatura é documento que retrata o negócio jurídico de compra e venda ou de prestação de serviços. Transcrevo a definição que consta do dicionário jurídico de Maria Helena Diniz, e aí procedo a transcrição. Esse entendimento está em consonância com o que preconizaram nas obras de Carvalho de Mendonça, Valdemar Ferreira e Rubens Requião. A matéria revela-se pacífica. O mesmo ocorre na doutrina estrangeira, se consigna o jurista italiano Alfredo Rocco. Transcrevo também quando o jurista define fatura. Ainda no direito italiano, Giuseppe Pagani, em obra específica sobre o tema, datada de 1892, não discrepa desse ponto de vista. Observe,
tudo, na verdade, ser a fatura, essencialmente, uma nota das mercadorias, expedidas com a declaração de seu peso, qualidade, quantidade, tamanho, preço. No direito belga, tem-se inventário de definições da fatura. Nenhuma delas, nenhuma das definições é dissonante. E aí cito, de Capitã, um trecho, Também no âmbito da economia e da contabilidade, a questão é tratada de forma linear. A propósito, confiro com que os profissionais de tais disciplinas dizem acerca do conceito em debate e transcrevo para efeito de documentação. Ora, se a interpretação do Supremo sempre foi no sentido de que o faturamento representa a receita bruta oriunda da venda de mercadorias e ou prestação de serviços, e essa é a acepção corrente no vocabulário geral e no técnico científico, descabe estendê-la a outros limites, a pretexto de fazer justiça tributária e pegar aí as seguradoras e os bancos, Segundo o relator, o conceito de faturamento necessita de atualização à luz do próprio direito comercial, em razão do abandono da teoria dos atos de comércio em favor da teoria da empresa. De fato, com o advento do Código Civil de 2002, mudou-se o eixo do direito comercial, que passou a ser empresarial. A modificação foi significativa nesse campo, mas dizer que a alteração no critério de identificação do empresário teria o condão de promover a transformação no sentido de conceito secundário específico, como o do faturamento, é passo demasiadamente largo. Modificação que tem impacto significativo na incidência tributária da contribuição social em comento. Mais do que isso, que altera o sentido do vocábulo utilizado pelo Constituinte com um propósito específico. A ótica do ministro César Peluso implica criação de nova base de incidência, talvez por terem esquecido as seguradoras e os bancos quando da disciplina da matéria, buscando-se, por meio da interpretação, superar o que pode ser entendido como uma deficiência normativo constitucional. É ler muito além do que está estampado no texto. A emenda constitucional 20/98, ao incluir a alusão à receita no inciso 1 do artigo 195 da Carta, veio a explicitar o que se quer alcançar neste processo por meio da hermenêutica. Consoante lançou o embargante nas razões recursais, não se pode ter por correta interpretação jurídica que venha a tornar inútil a modificação efetuada pelo Poder Constituinte reformador. De todo modo, mesmo que o tribunal entenda que deva agasalhar o conceito de faturamento expresso na proposta do relator, é mister prover o recurso em virtude de outra premissa. Não poderia o artigo 11 da Lei Complementar 70/91, aversar a isenção tributária às seguradoras, ser derrogado por norma de hierarquia inferior, caso da Lei 9.718/98. Coerente com a posição que adotei no julgamento dos recursos extraordinários 337, 457, 381, 964, ambos relatados pelo ministro Gilmar Mendes, concluo pela inviabilidade de afastar preceitos de lei complementar mediante dispositivo de lei ordinária. Na oportunidade, fiz ver e transcrevo para efeito de documentação. Então, o artigo 3º, parágrafo 5º,
da Lei 9.718/98, jamais poderia ter derrogado a isenção estampada no artigo 11 da Lei Complementar 70/91. O ato resultou em inconstitucionalidade formal. Ante tais fundamentos, dou provimento aos embargos de declaração para julgar integralmente procedente o pedido. Vale notar que o inciso 2 do artigo 146 da Carta Federal reserva expressamente à lei complementar a regulação das limitações constitucionais ao poder de tributar. É como voto. Senhor presidente. Pois não. Com a acuidade de sempre, me alerta que eu sou relator do RE 609096, que diz respeito às instituições financeiras exatamente sobre a constitucionalidade do COFINS e contribuições para o PIS, saber se incide sobre as receitas financeiras das instituições bancárias. O tema parece que é exatamente o mesmo, guarda grande semelhança, e eu... Vossa Excelência até também aceitou um outro recurso, 880-143, como substituto de outro paradigma em 2015. Perfeito. Para julgamento em conjunto. Eu, Houve então, até pedido... pela ordem, ponderaria da conveniência de eu pedir vista antecipadamente para trazer os dois juntos. Então, Vossa Excelência antecipa o pedido se houvesse de objeção, vista. eu pediria a vista antecipada. Apenas estes outros não estão liberados ainda, não é? Sim, mas Vossa eu Excelência trará em liberarei conjunto, e sim. me comprometo a trazer o mais brevemente possível em face da importância desse tema. Então, eu apenas registro o voto do ministro Marco Aurélio, voto vista, no sentido de acolher os embargos e dar provimento integralmente, portanto. Pediu vista antecipado, o ministro... pedido inicial. Porque o pedido inicial, que era um recurso. O juiz tinha acolhido em parte, né? Sim. E antecipa o pedido de vista o ministro Ricardo Lewandowski. Aguardo os demais. Senhores ministros, antes de terminar, eu gostaria de fazer uma indagação. Eu verifiquei, ao tentar formular a pauta que eu preciso formular até amanhã, para o próximo mês, por causa dos feriados, que nós teríamos apenas 7 sessões no mês de novembro, sendo que em 2 delas nós teremos ausentes por compromissos fora, prévios, 3 dos nossos ministros, o que faz com que, inclusive, a formulação da pauta fique mais cuidadosa. E eu indago de Vossas Excelências se seria possível, tal como fizemos esse mês, no dia 16, ou seja, depois do feriado do dia 15, eu convocar uma sessão extra na parte da manhã, como fizemos nesta quarta-feira. Dia 15 é feriado, terça-feira. Que dia da semana é? Terça-feira. Terça-feira? É. Aí seria para compensar a sessão que nós não vamos ter na turma? Não, ministro, é porque é um número pequeno de sessões. São 7 sessões só este mês, e depois, nos dias 9 e 10, com um número menor de ministros que podem estar presentes. Não. Eu poderia fazer uma sugestão, senhora presidente? Porque o dia 16 é logo após o feriado, e Vossa Excelência, então, estaria sugerindo uma sessão pela manhã. Nós Ou tivemos então no dia 17. Exato. A 17 é quinta. Tem TSE, tem quinta. Pode ser no dia 23. Sugeriria na outra semana. No dia 23. Dia 23, senhor presidente, eu acho que é uma boa sugestão. Sim, a quarta-feira pela manhã e a quarta-feira à tarde. Ficaria para o dia 23, porque superaria outras dificuldades. Indago de Vossas Excelências se posso fazer a convocação extraordinária, então, para o dia 23. Está marcada. Pode ser? Dia 23. Então, a pauta será liberada com esta sessão extraordinária. E, portanto, teremos 8 sessões e não apenas as 7 do mês, por causa dos feriados, até porque há o feriado do dia 1º, do dia 2 e depois do dia 30 aqui em Brasília. E nós temos realmente um mês reduzido e no próximo mês apenas 4 sessões. Agradeço a Vossas Excelências, agradeço aos ministros, ao Procurador-Geral da República, aos senhores advogados, aos senhores servidores, secretária da sessão. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima noite.